Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Os irmãos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa por ela. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta dele, mas o justo viverá pela sua fé. Quantos podem dizer amém? Amém! Gosto muito do profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque, ele parece muito conosco, parece muito com cada um de nós. Eu costumo dizer que os profetas, os personagens bíblicos são arquetípicos, ou seja, de alguma forma nós estamos lá. Eles retratam de alguma forma uma parte de nós. O profeta Abacuque é alguém que parece um pouco com cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. O capítulo 2 é interessante porque ele tem uma atitude, mas percebemos que o Abacuque do capítulo 1 é muito diferente do Abacuque do capítulo 3. No capítulo 1 nós vemos no versículo 2 ele dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. A queixa do profeta Abacuque no capítulo 1 e verso 2 é: até quando, Senhor? E se olharmos direitinho, irmãos, cada um de nós tem os nossos até quando. Até quando a bênção não vai chegar? Até quando a causa não será resolvida? Até quando ele não voltará? Até quando ele não se converterá, Senhor? Até quando eu vou continuar passando por essa situação? Até quando, Senhor? Cada um de nós, se formos sinceros o suficiente,
é que entre o capítulo 1 e o capítulo 3, nós temos o capítulo 2. E o que é que mudou a vida dele? Capítulo 2 diz assim, irmãos, a leitura que nós fizemos: por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu direi à minha queixa. O problema, irmãos, é que ele não só ficou falando, mas agora ele teve uma atitude. Tem gente que fala, reclama, mas não tem atitude. O profeta teve uma atitude. Qual foi a atitude? Me colocarei na minha torre de vigia. A torre de vigia, irmãos, era o lugar mais alto da fortaleza. Era um lugar onde a visão era uma visão privilegiada. Lá se via o sentinela via quando o inimigo vinha. Tudo que acontecia na cidade, o sentinela via, porque ele estava no lugar mais alto. Ele estava na torre de vigia. O profeta saiu de uma posição de queixa, de uma posição de querela, de uma posição de reclamação e foi para a torre de vigia buscar a resposta em Deus. O problema, irmãos, da minha vida e da sua vida muitas vezes é que nós só ficamos nos queixando, reclamando e perguntando quanto tempo, porque não aconteceu. Antes, irmãos, devemos buscar um lugar da torre de vigia, um lugar mais alto. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que tem coisas aqui embaixo que nós só conseguiremos resolver na parte de cima. Não adianta querer resolver aqui, não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta ter qualquer situação aqui embaixo. Há coisas que nós só iremos resolver na parte de cima. É alto que nós iremos resolver algumas coisas que nós nem imaginamos o que está preparado para nós na parte de cima. A Bíblia diz que Elias pegou a criança estava morta. A mulher chega para Elias e diz: morreu, o Senhor veio trazer juízo para mim, a minha criança morreu, eu não tinha filho, o Senhor profetizou, Deus falou através da sua boca, mas agora meu filho está morto. E a Bíblia diz que Elias pegou o menino e levou o menino para o primeiro andar, para a parte de cima. Diz a Bíblia que ele se aproximou, se colocou sobre o menino e orava, e quando se colocou sobre o menino e orou novamente, e diz a Bíblia que o menino ressuscitou na parte de cima. Há coisas preparadas para mim e para você que nem mesmo nós temos a capacidade de compreender. Não adianta resolver aqui embaixo, tem coisas que nós só iremos resolver lá em cima com Deus, buscando ao Senhor. Fez diferença na vida do profeta Abacuque é que ele subiu para a torre de vigília, ele subiu para a parte de cima, e na parte de cima a visão é bem diferente. Você sabia disso? Às vezes você está no trânsito, você reclama: que trânsito terrível, e é muito carro, e é muita fila. Se você pudesse subir no helicóptero e subir com aquelas pessoas que ficam visualizando o que está acontecendo, de repente no helicóptero você teria outra visão e perceberia que houve um acidente, que o corpo de bombeiro está presente, que tem alguém no chão, que ele está tentando salvar uma vida, e você se acalmaria e entenderia o porquê do trânsito tão grande, e você teria paciência, porque a visão da parte de cima é uma visão diferente. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós resolvemos com Deus, quando nós chegamos e dizemos: Senhor, venha cá, por favor, que eu quero resolver com o Senhor, a coisa é diferente. Se eu e você não subir para a torre de vigília, não teremos uma visão privilegiada, e a nossa vida por vezes será uma vida de queixa. Até quando, Senhor, a bênção não chega? Até quando, Senhor, aquilo que eu te pedi, o Senhor não vai fazer? Até quando, Senhor, aquilo que o Senhor me prometeu ainda não se cumpriu? Quando você subir na parte de cima, no andar de cima, você vai dizer: é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus, é do jeito de Deus. Deixa eu encerrar dizendo algo para os irmãos. A ansiedade é uma coisa que tem assolado, e muito. Esses dias eu estive muito ansioso, final do ano, e eu fiquei tão ansioso, irmãos, esperando uma bênção da parte de Deus. Mas já fazia tempo, porque há 2 anos atrás eu já esperava essa bênção lá no trabalho, e 2 anos atrás
vezes eu estava numa colocação para essa promoção e era 200, e depois de um ano ficou 90 e pouco, e o tempo foi passando, daqui a pouco eu era a 50, daqui a pouco eu era 20 alguma coisa, e daqui a pouco eu estava em 11, e pedindo documento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a promoção não chegava, e eu estava ansioso. Um dia eu estava de manhã na minha casa, e eu pensei, eu não falei, eu pensei, em meu pensamento eu disse: Deus não me fala sobre essa questão, nem mais por sonho Deus está falando. E eu pensei isso, fui fazer minhas coisas e me esqueci até do que tinha pensado. Quando foi à noite, quando estava dormindo, aquele sono profundo, Deus me deu um sonho. Aquele sonho, irmãos, era um sonho extremamente real, e ele simplesmente dissipou toda a ansiedade que estava no meu coração. E que sonho foi esse? Eu sonhava que eu estava sentado em uma cadeira, e quando eu estava sentado, um homem vinha por trás de mim, o qual eu não via o rosto, colocava a mão sobre a minha cabeça e permanecia a mão repousada sobre a minha cabeça, e aquele homem dizia: só vai no tempo. E eu percebi que ele não me falava mais nada. Eu aguçava os meus ouvidos para ouvir mais, mas ele não me falava mais nada. Mas eu percebi que a mão dele continuava sobre a minha cabeça. Naquele momento a ansiedade foi embora. Quando acordei, a ansiedade foi embora. A promoção perdeu o valor, porque eu consegui subir no andar de cima e ver que o mais importante na minha vida não era a promoção, mas era saber que a mão de Deus estava sobre a minha cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa tarde: o importante não é a bênção que você espera, não é algo que você precisa, o mais importante é que a mão de Deus está sobre a tua vida. Quando você entende isso, você subiu no andar de cima, e a tua visão agora é uma visão bem diferente. Você agora é o profeta Abacuque do capítulo 3, que não anda mais por circunstâncias. As circunstâncias podem vir, mas você diz: ele continua sendo meu Deus, ainda com bênção, assim bênção. Se ele me abençoar, ele é Deus, e ele quer me abençoar, saiba disso. Mas ainda que ele não quisesse ou não me abençoasse, ele continua sendo Deus da tua vida, porque você subiu no andar de cima. E quando alguém sobe no andar de cima, não anda mais por circunstâncias. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, todavia eu não temerei, porque Deus é o meu socorro, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha habitação, e nele eu confiarei. Saia daqui nessa tarde subindo para o andar de cima, porque no andar de cima Deus tem bênçãos tão especiais para a minha e para a tua vida, que você nem sequer imagina quais são. Que Deus nessa tarde nos abençoe em nome de Jesus.